Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Assim está declarado na abertura do artigo 5º da Constituição do Brasil. Se o direito constrói as suas próprias ficções da realidade, haveria ficção jurídica maior do que esta? O lema da Revolução Francesa, em 1789, contém 3 palavras-chave: liberdade, igualdade e fraternidade. O Estado liberal procurou assegurar a liberdade individual, submetendo o poder do Estado à soberania da vontade geral, expressa na lei. No entanto, a postura neutra e ausente do Estado liberal o fez perpetuar certo status quo, fundado na igualdade formal. No século XX, o estado do bem-estar social surge com a função de atuar positivamente na garantia dos direitos sociais, reduzindo a contradição entre desigualdade social e igualdade política. Atualmente, o Estado Democrático de Direito tem por principal escopo a transformação da realidade social, com especial interesse no princípio da igualdade. O que é a igualdade? Quais as dificuldades que um país de privilégios enfrenta para efetivá-la? Por que decisões judiciais voluntaristas violam o princípio da igualdade? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha o debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Literatura e Direito. E hoje vamos discutir o tema igualdade. Para isso recebemos no estúdio José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito da Unicinos, Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Eu começo por quem? Quem que nós combinamos, que eu não me lembro. Posso começar eu? Então começa a Henriette. Até porque eu trago o texto, que historicamente é mais antigo, né? Eu escolhi A Cidade do Sol, Tomás Campanella. Ele é um frei dominicano, nascido ao sul da Itália, na Calábria, e escreve esse texto em 1602, na prisão. Só vai ser publicado, ele permanece 27 anos na prisão, esse texto só vai ser publicado em 1623. Escolhi essa narrativa porque ela está incluída no rol das narrativas utópicas, né? O próprio autor coloca a influência que tem Utopia, de Thomas More, na construção do seu texto, né? É importante observar que esse texto se divide em 2 partes. Na primeira parte nós temos uma narrativa literária. Na segunda parte nós temos reflexões filosóficas. Eu vou me ater mais nessa primeira parte, até porque elas estão articuladas, né, o modo de vida que é descrito dessa sociedade na primeira parte, na segunda parte vai ser avaliado e reanalisado. Do ponto de vista da estrutura dessa narrativa, nós temos uma estrutura dramática, porque nós temos um diálogo entre um almirante da frota de Cristóvão Colombo e um grão-mestre da Ordem dos Hospitalários, que mais tarde vem a ser a Ordem dos Cavaleiros de Malta, né? E esse marinheiro, entre aspas, né, esse almirante, conta das impressões que teve ao descobrir uma sociedade na Taprobana, né, aquela que aparece lá em Camões, né, ou seja, no limite do mundo do Oriente conhecido na Antiguidade, numa ilha. Ele descobre essa sociedade, que é a Cidade do Sol. A Cidade do Sol é uma sociedade igualitária. É uma sociedade igualitária porque ninguém possui bens próprios, o patrimônio é coletivo, né? Porque as pessoas abdicam
da sua liberdade, de grande parcela da sua liberdade, e submetem a um Estado altamente intervencionista, que vai inclusive dizer como é que vai se dar a relação sexual, né? Quando, de que forma, com que rituais e com quem. Né? Então, todas as esferas da vida estão absolutamente sob domínio desse Estado. E esse texto, se nós pensarmos assim, deslocando ele do período da sua produção para hoje, nós teríamos assim aqueles dois eixos que são problemáticos, né? Que há o impasse entre a igualdade e a liberdade. Perfeito. E o impasse entre a igualdade e a subjetividade, a diversidade, se nós quisermos colocar assim, né? Por quê? Porque na igualdade todos são iguais nessa sociedade utópica, em todos os sentidos. Isso é uma bola picando para o Bolzan, não sei qual é o livro que o Bolzan trouxe, mas realmente. nós discutimos muito isso no nosso livro, no Ciência Política, em que a questão do século XIX, quer dizer, você tem liberdade, mas, quer dizer, entre aspas, um direito individual, mas não tem igualdade, e depois vem a igualdade suprimindo a liberdade. E esse é um problema para equacionar. Acho que esse tensionamento está sempre presente. Né? De alguma maneira, o texto que eu proponho é O Menino do Pijama Listrado, John Boyne, que é um escritor irlandês, né? De 70, nascido em 71. Um texto que já foi para o cinema também, né? Foi adaptado para o cinema, e que me pareceu interessante para essa discussão, sobretudo em tempos de tantas cercas e tantos muros discutidos aí internacionalmente, seja em relação aos novos ares norte-americanos, né? Seja em relação também às crises humanitárias, às migrações e as questões que estão colocadas a partir disso. E, de fato, dialoga com a própria ideia do texto da Henriette, que é a própria questão do totalitarismo. Né? Por quê? Porque é um texto onde o autor constrói, né, um relato de uma família, de um comandante alemão nazista, né, que é promovido, né, ou é designado a comandar Auschwitz, na Polônia, e vai com a família morar numa casa ao lado do campo de concentração. Do lado de fora. Do lado de fora, claro. Ao lado do campo, mas ao lado de fora. Externo, cerca, próximo ao campo de concentração. E ele tem dois filhos, né? O Bruno, que é o menino do pijama listrado, na realidade vai ser, ou seja, essa ideia que vai aparecer ao longo da história, e uma filha. E o menino, de 9 anos, sai da casa em Berlim e vai, né, para o interior, né, na Polônia, e ele não entende muito bem que ele enxerga pela janela uma cerca e vê pessoas de pijamas, né, vestidos de roupas listradas, a partir de lá, todas, né, carecas, e ele começa a ficar intrigado com aquilo e se aproxima, né, e encontra do lado de lá da cerca, né, um menino mais ou menos na mesma idade, judeu, né? E ele começa a dialogar, mas ele está do lado de fora da cerca e o menino do lado de dentro da cerca. Aí estabelece, ou seja, a questão do outro, né? E da relação que se dá, da diferença entre dois meninos da mesma idade, com as mesmas, vamos dizer assim, pretensões infantis e tal. E ele acaba, num determinado momento, entrando, né? Já que o menino não podia sair de lá para cá, e ele acaba entrando, né? Ultrapassando a cerca e acaba se igualando, de certo modo, ao final da história, né, com aquele menino que estava lá preso. Embora o filme não seja exatamente igual ao texto do livro, né, assim, a trama, a sequência, mas ao final, até porque no livro a família exatamente não sabe exatamente o que acontece com esse menino, mas no filme é mais trágico ainda, porque o menino acaba na câmara de gás, né, levado junto com todos os demais presos judeus e presos do campo do Brasil. O desespero do pai e a crise que se dá nessa coisa
da relação entre, exatamente, eu acho que a questão do totalitarismo e da desigualdade, da igualdade, da tolerância e do reconhecimento do outro. Né? E também o dentro e o fora. O dentro e o fora, Quem é que dá, claro. né? Sim, Por isso que eu acho que também, essa simbologia da cerca, eu acho que hoje é uma simbologia Quem é que estava interessante. aprisionado, se era o filho Também. do comandante, né? Ou se, né? Embora o resultado final para quem está do lado de dentro da cerca seja sempre mais trágico do que quem está do lado de fora. Não, mas aí no caso, o menino e o pai, o trágico também, Esta, o Drayton. Eu não trouxe um texto tão longo como a Henriette e o Bolzan, eu trouxe um texto curto. Eu trouxe um poema do Carlos Drummond de Andrade, intitulado Igual, Desigual. E ele parte da suspeita da igualdade, assim, de algo que é homogêneo, quase que pausterizado. E depois ele chega à conclusão de que o que existe é a desigualdade, é a diferença. Então ele começa, por exemplo, uma frase é que todas as histórias em quadrinhos são iguais, todos os filmes norte-americanos são iguais, todos os best-sellers são iguais, todas as mulheres que andam na moda são iguais. Assim vai construindo o texto. E no fim, a última frase, uma das últimas frases, melhor dito, é: contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Então, na esteira do que foi dito aqui também, essa espécie de dialética entre igualdade e desigualdade, entre aquilo que se é e aquilo que não se é. Eu vou expor um pouquinho mais depois falar sobre isso. Essa questão do Drayton traz que remete à própria questão da origem, da questão da igualdade e da diferença, né? Isso. Exatamente, que é um problema antiquíssimo. Identidade diferente. Identidade de diferença que está presente nos grandes clássicos gregos. Né? Esse problema, o uno e o múltiplo, né? Isso, por exemplo, de onde é que vem a multiplicidade? Se supusermos que é um princípio único no início, de onde é que vem a multiplicidade? E pensando no que foi dito antes, a questão da igualdade no começo ou a igualdade no fim. Em alguns momentos, a gente parte do ideal de uma igualdade no início, e daí acontece a desigualdade, e aí, em visões, por exemplo, utópicas, nós queremos restabelecer esse ideal de igualdade, como parece... como se não tivesse um custo também. Como se não tivesse um custo, né? O que se perderia eventualmente? Esse é o grande drama. Você pega um texto do século XVII, né, e um texto do século XX, o XXI já, e o debate, de certo modo, né, da questão da tolerância, da igualdade, da desigualdade, está presente ainda. Eu me lembrei da agora... construção de um projeto. Em Drayton, me lembrei da identidade e diferença, uma coisa do direito, que é distinction. Quer dizer, até que ponto um caso é parecido com o outro e como é que eu posso distingui-lo, exatamente para ele não ser julgado igual. E essa é uma ideia que aparece, embora os juristas não deem muita bola para isso, mas está muito forte agora no novo Código de Processo Civil, artigo 489, a discussão de uma espécie de inversão do ônus argumentativo. Eu argumento que o meu caso tem que ser discutido a partir de X. E cabe ao juiz dizer que sim ou que não. E se que não, ele vai ter que dizer por que o meu é diferente. E, portanto, o que eu disse não se... Na verdade, não está se fazendo assim, mas o código diz para fazer assim. Novamente, o problema é se nós cumprimos ou não cumprimos a lei. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e, na volta, a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, igualdade. Vamos discutir mais no próximo bloco. O igualdade nos remete à antiguidade, como o Drayton já falou, nós já voltamos.